Estamos na Escola Bíblica Dominical, Igreja Júbilo de Jandira, na classe Semeadores de Cristo. Hoje, dia 29 de março de 2020, dando continuidade aos estudos. Lição 5, Marcos, as obras do servo, parte 2. A operação de milagres. Entende-se por milagre a intervenção divina em situações impossíveis de serem solucionadas pelo homem e ou pela natureza. Nesse tópico, ficará claro que os milagres realizados por Jesus evidenciaram, sobretudo, sua missão como servo de Deus. A maior parte dos milagres de Jesus foi operada diante de grandes multidões, o que facilitaria a replicação da mensagem de salvação entre as gentes. Entretanto, tais prodígios desempenharam outra grandiosa função no ministério do servo: trazer alívio às mazelas humanas. As reações que os milagres realizados por Jesus provocavam nas pessoas eram diversas: maravilhamento, dúvida, ira, conflitos com as autoridades de Jerusalém. O texto, no capítulo 6 de Marcos, dos versículos 54 até o capítulo 7, 23, relata, e até conspirações. Marcos, nos capítulos 2, versículos 6 e 7, 3, versículos 6 e 22, capítulo 6, do 2 ao 6. Entretanto, nada foi capaz de impedi-lo em sua missão. O servo continuou operando milagres até o fim. Lucas, capítulo 2, versículo 51. O servo expulsou demônios. A autoridade do servo não se restringiu à pregação da palavra. Ela também se manifestou por sobre o mundo espiritual. Em Marcos, há um número excepcionalmente grande de relatos de expulsão de demônios por parte de Jesus. Peço para que os irmãos vejam essas citações aqui, referências no livro de Marcos, e leiam para ver a obra do Senhor, o que revela a contínua oposição satânica à obra do Messias. Ao começar sua obra na Galileia, Jesus deparou-se com espíritos malignos em um homem na sinagoga. Marcos capítulo 1, 23. Ao atravessar o mar e pisar em terra gentílica, ele também se defrontou com espíritos malignos em um homem de Gadara. Marcos capítulo 5, versículo 2. Todavia, em ambas as ocasiões, os poderes das trevas não puderam permanecer diante da sua presença, pois os demônios conheciam-no. Marcos capítulo 1, versículo 24, capítulo 5, 7. Temiam-no. Capítulo 3, versículo 11. E obedeciam-lhe. Marcos capítulo 5, versículo 13. Merece destaque nesse tópico o primeiro episódio de expulsão de demônio narrado por Marcos. O ardiloso espírito das trevas infiltrou-se no local em que as sagradas escrituras eram estudadas, a sinagoga dos judeus. Marcos capítulo 1, 23. Esse acontecimento deve levar-nos à seguinte reflexão: os demônios podem usar todos os meios e lugares para tentar afastar os homens do seu Criador. Todavia, o maligno jamais prevalecerá onde Cristo estiver. O servo tinha poder sobre a natureza. O poder de Jesus sobre as forças da natureza evidencia-se nos seguintes registros marcanos: nas tempestades que acalmou, Marcos capítulo 4, 35 ao 41, 6, versículos 45 ao 52, e na figueira que amaldiçoou, Marcos capítulo 11, versículos 12 ao 14 e 20. Em Marcos capítulo 4, dos versículos 35 ao 41, lemos que Jesus convidou seus discípulos a irem com ele à outra margem, ou seja, à porção não judaica do mar da Galileia. O evangelista informa-nos que na travessia tempestuosa, enquanto os discípulos estavam apavorados, Jesus dormia na polpa
sobre uma almofada. Marcos capítulo 4, versículo 38. Ao ser acordado, o mestre simplesmente repreendeu o vento e disse às águas: Cala-te, aquieta-te. Marcos capítulo 4, versículo 39. E houve então grande bonança. O servo naquele dia revelou ter, além de tudo, autoridade sobre os elementos da natureza, suscitando em seus seguidores indagação de grande espanto. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos capítulo 4, versículo 41. O servo curou enfermos e ressuscitou mortos. O autor da vida curou os mais variados tipos de enfermidades. Sua autoridade não estava circunscrita a algumas delas, como fica claro no Evangelho de Marcos. Jesus curou pessoas acometidas por hemorragias, Marcos capítulo 5, dos versículos 25 ao 34, febres, Marcos capítulo 1, do 29 ao 31, leprosos, Marcos capítulo 1, versículos 40 ao 45, paralíticos, Marcos capítulo 2, dos versículos 1 ao 12, atróficos, Marcos capítulo 3, versículos 1 ao 5, surdos e gagos, Marcos capítulo 7, dos versículos 31 ao 37, cegos, Marcos capítulo 8, do 22 ao 26, capítulo 10, do 46 ao 52, dentre tantos outros. Não fosse o bastante, ele chamou a filha de Jairo novamente à vida. Marcos capítulo 5, 21 ao 24 e do 35 ao 43. A restauração da saúde do corpo estava englobada nas obras do servo, da cessação de uma simples febre à ressurreição. O perdão dos pecados. Duas realidades precisam ser destacadas nesse ponto. Primeira, Jesus foi médico não apenas do corpo, mas também da alma dos pecadores. E apenas o servo tem poder para cancelar completamente e para sempre a dívida dos homens. Isaías capítulo 1, versículo 18 e Salmo 103, versículo 12. A graça do servo alcança o indivíduo. O servo curou o paralítico que desceu pelo telhado de uma casa. Marcos capítulo 2, de 1 a 12. Entretanto, antes de restaurar sua saúde, ele restaurou-lhe o coração, dizendo: Filho, perdoados estão os teus pecados. Marcos capítulo 2, versículo 5. Como o pecado é uma ofensa direta a Deus, e somente Ele pode conceder perdão, naquele dia os fariseus perguntaram: Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Marcos capítulo 2, versículo 7. Assim, confirmando sua divindade, Jesus respondeu: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Marcos capítulo 2, versículos 10 e 11. Esse milagre evidencia de maneira cristalina que Jesus veio para salvar o homem individualmente e para, acima de tudo, dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. O perdão dos pecados. A graça do servo alcança a todos. No transcurso de seu ministério terreno, Jesus visitou as terras dos gentios, operando milagres, libertando cativos e declarando a salvação. Foi assim que ele revelou o alvo da sua maravilhosa graça: todo aquele que nele crê. O servo de Deus não restringiu a manifestação de sua graça aos seus compatriotas, independente da origem, judaica ou gentia, do sexo, masculino ou feminino, ou da condição civil, publicano ou zelote. Todo aquele que nele cresce era alcançado por sua obra salvadora. Marcos, capítulo 2, versículo 7. Conclusão. O Evangelho de Marcos mostra-nos como Jesus foi um servo dedicado às obras que o Pai lhe confiou. Como seus imitadores e discípulos, e também servos, não podemos realizar sua obra de qualquer maneira.
A qualidade do nosso serviço denunciará o quanto estamos realmente comprometidos com o nosso Senhor. Que possamos, portanto, através da obra que nos foi confiada, honrar o nosso Deus. Atividade para fixação. Quais são as obras do servo destacadas nessa lição? Estão pensando? Lembrando? Vamos lá. O ensino da palavra, a operação de milagres, o perdão dos pecados. Os objetivos dessa lição, nós esperamos que ao término desse estudo bíblico, cada um dos nossos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus venham compreender a dimensão das obras realizadas por Jesus, entender o impacto dessas obras para os homens daquele tempo, acreditar que não há impossíveis para Jesus. Deus abençoe e os capacite ainda mais, com sabedoria e graça, para um melhor e perfeito entendimento da palavra de Deus. Até a próxima aula.